quem está em alta, quem está em baixa? Os campeonatos paralisados, a maioria dos campeonatos estaduais paralisados. Quem terminou em alta e quem terminou em baixa? Ou quem paralisou na alta, quem paralisou na baixa? Vamos fazer essa análise agora para vocês. Quase um ranking no PVC, não? Quase que um ranking do PVC. O ranking do PVC, que eu vou dizer um negócio para você. O PVC toda semana, depois que ele publica o ranking dele, para analisar. Não, tem que parar com esse ranking no PVC, porque é o seguinte, toda sexta-feira o Corinthians cai algumas posições no ranking. Jogando ou não jogando, ele derruba o Corinthians. Ranking no PVC irrita. O Vasco também. O Vasco cai algumas posições. Muito. E ele deu um jeito de subir com o Palmeiras no último. O Palmeiras está em segundo. Quem está em primeiro é o Flamengo. Aí o Palmeiras está em segundo. Tem que acabar com esse ranking. Ele diz que é tudo subjetivo. É tudo subir. O critério do... Vamos paralisar o ranking no PVC. Daqui a pouco ele vai mandar o recado. Já. Clubes da Série A que estavam em alta... Quem estava em alta e quem está em baixa no futebol brasileiro. Por exemplo, São Paulo terminou em alta. O Internacional terminou em alta. Sim. Flamengo terminou em alta. O Vasco estava em baixa. Corinthians em baixa. Cruzeiro em baixa. Quem mais? Porque pode dar uma esfriada. Quer dizer, vai esfriar para todo mundo. Fluminense terminou em alta? Curitiba ganha um clássico, está em alta. Fluminense pode ter terminado em alta, né? Terminou ganhando do Vasco e terminou em alta o Fluminense. Hoje meteu 4-0 no rival, né? Hoje meteu 4-0. Mas aí é outro rival, é o segundo time, é o Sub-23 ainda. Então você vai balizar como? Mas, por exemplo, o Atlético Mineiro vai aproveitar o tempo para o Sampaoli. O Sampaoli precisa de tempo para treinar o time. Não pode treinar. Mas vai aproveitar para quê? Mas tem isso. É verdade. Mas vai treinar naquele prazo, vai treinar no prazo que a gente espera que aconteça quando for... Quando voltar. Que eles tenham um tempo legal para poder entrar em forma, questões de uma pré-temporada, que é o que a gente discutia anteriormente. Tu acha mesmo que vai ter uma pré-temporada? Eu acho que não deve ter. Tem que ter, Led, não pode. Você perde a qualidade do jogo. Uma pré-temporada você vai ter um intervalo, mas eu acho que não vai ser esse tempo generoso. Eu acho que pelo menos uns 10 dias se você ficar 15. Talvez. Se você ficar 15 uma semana, se você ficar mais 15, mas tem que ser proporcional ao tempo parado. Senão vai machucar todo mundo, Lédio. Não vai ter nível técnico para tocar os campeonatos. Eu acho, na minha opinião, lendo tudo, me informando como vocês todos, olhando o que está ao redor aqui no mundo, acho que o futebol aqui só daqui a 3 meses. No máximo, no mínimo. Vai começar um inverno, o que é muito pior para esse tipo de propagação. É muito maior no inverno com as pessoas confinadas, claro, mas se elas respeitarem isso, mas em ambientes fechados, o inverno agudiza isso tudo. A gente nem se tocou de que vai começar o inverno ainda. Vem as outras gripes também. O verão está acabando agora, dia 20, semana que vem. Bom, mas chegamos à conclusão que quem estava em alta? É isso que eu quero saber. Quem estava em alta? O Flamengo, obviamente. Quem estava em alta aí? O time da semana, o São Paulo estava em alta quando acabou, quando tudo parou. Grêmio e Internacional só ficaram em baixa pelo vexame do clássico, né, do Grenal. Em alta mesmo aí, para terminar a temporada? Inter e São Paulo. São Paulo, Grêmio, Inter, Flamengo... Palmeiras? Não, o Palmeiras está sob questionamento, o Grêmio tem um declínio técnico, o Grêmio pelo Grêmio, né? Não comparando com outros clubes, o Grêmio ainda está no topo do futebol brasileiro. Eu vou ser mais... Mas acho que Inter e São Paulo, cara. Não, eu acho que quem terminou em alta, nesse momento, Flamengo e Internacional. Flamengo e Internacional. E no caso do Internacional, a gente vai falar com o Maurício Saraiva hoje, mas surpreendeu positivamente o trabalho do Cudê, que foi muito criticado no começo pela questão dos volantes. Eu não vou entrar nessa história de função versus posição, que o Pedrinho vai brigar comigo. Não, mas foi legal aquela conversa. Claro que foi boa pra caramba. Legal o Pedrinho discutir com você. Foi muito legal. E não era... Ninguém estava certo ou errado, era questão de ponto de vista. E foi bem interessante que depois daquilo ali, eu e o Led, a gente teve a oportunidade de fazer juntos o jogo do Internacional contra a Universidade Católica. E aí eu acho que foi a virada de chave do Cudê em termos de ideia de jogo. A gente viu um Internacional com uma intensidade, não foi, Led? De 15, 20 minutos atropelando. Talvez tenha sido a melhor atuação do brasileiro no ano. E aí... Em cima disso, desculpa te interromper. Nada, pode falar. Intensidade, que é uma palavra que a gente está usando muito no futebol. Mas essa eletricidade, né? Essa eletricidade, voltagem, alta voltagem do Flamengo,
do Internacional. E São Paulo, para aí. O São Paulo, você também vê essa caminha para isso. E essa veja, velocidade? não no nível desse jogo do Inter contra a Universidade Católica e de todos os jogos do Flamengo, menos o último. No primeiro tempo, principalmente. Porque a intensidade, ela está relacionada à tua ideia de jogo. Se você não sabe o que você vai fazer, não tem como você ser intenso. Porque a intensidade são movimentos acelerados dentro de uma ideia, repetidas vezes. E coordenados. Coordenados. Senão você vai correr, porque correr todo mundo corre. Você vai correr errado. A questão é que, assim, existem movimentos programados para isso, dentro de uma ideia. E a maioria dos times não tem uma ideia. O Flamengo, ele consegue elevar o nível de intensidade muito mais tempo durante o jogo. A gente não vê mais aquilo. O time consegue ali pressionar 15, 20 minutos, depois ele desce, perde a intensidade. O Flamengo, ele mantém isso quase o jogo inteiro. A normalidade do Flamengo é quase o jogo inteiro, porque ele diminui muito o campo. A gente estava até fazendo o jogo, fazendo um programa, eu e Lino, para a gente... O tamanho da quadra de futsal é 40 por 20. O Flamengo joga num espaço menor do que uma quadra de futsal. Então você consegue ser muito mais intenso porque você tem um percurso menor para percorrer e você consegue fazer várias vezes essas ações que são coordenadas. Por isso que existe a intensidade. Se você não souber o que você vai fazer, você não consegue ser intenso. Mas ele picota o campo. Quando ele não está aqui, ele está aqui. Quando ele não está aqui, ele está aqui. Mas ele está sempre ali em 30 metros. Você não vai conseguir ser intenso jogando num campo de 100 metros. Então, assim, é muito difícil você conseguir coordenar isso. Essas equipes, principalmente do Cudê, do Jorge Jesus, do Sampaoli. Sampaoli foi assim o ano passado e sugere que o Atlético será assim. A intensidade, porque eles jogam num pedaço pequeno, com os movimentos coordenados, eles conseguem ser intensos. E é duro falar isso, não é para ficar chateado, porque a minha função é comentar. Sim. O Renato brinca muito com isso. Ir no ar-condicionado é fácil. É fácil, realmente. Foi uma coisa que eu escolhi. Se eu quisesse algo mais difícil, eu estava no campo. Aqui é mais fácil, a gente é engenheiro de obra pronta. Cada um na sua também, viu, Renato? Não, na boa, mas ele fala na boa. Mas a questão é a seguinte, eu vejo uma diferença enorme, Cereto, de intensidade, em termos de intensidade, com relação Jorge Jesus, Fernando Diniz e Cudê, com o restante a todas as outras equipes. O Grêmio é um time sensacional tecnicamente. O Palmeiras é um time sensacional tecnicamente. Mas a distância é enorme. E vimos isso no Furacão ano passado. Também. No Atlético Paranaense do Thiago Nunes ano passado. Também. Não vemos esse ano no Corinthians, mas vimos isso. Muito. Eleva o nível de intensidade do jogo, que se o adversário não acelerar, ele é atropelado. Então eu vejo uma distância enorme de ideia de jogo, enorme. E a gente tem que aceitar isso. Em vez de ficar chateado, procurar entender, estudar, arrumar outros mecanismos. A gente faz os jogos do Grêmio, o Grêmio toca a bola, trabalha, tem a capacidade individual, mas é muito pouco intenso. Muito pouco intenso. É que o Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo é a referência, né? Os outros estão buscando essa referência, estão tentando alcançar o Flamengo, que está um pouco mais adiante, em modelo de jogo, em ideia, em tudo aquilo que você estava falando. O São Paulo está num caminho bom, não é um caminho acabado também. Não, muito pelo contrário. Porque esse bom, às vezes, dura 2 semanas de elogios, depois a gente volta a falar do São Paulo como um problemático. Eu brigo com muitos aqui no bom sentido, porque eu vejo o São Paulo há muito tempo, lógico, um pouco distante do que o Diniz, que é o que eu falo sempre assim. O Diniz, na minha visão, é um cara extraordinário de ideia de jogo, eu sou admirador. O que levou ele no São Paulo foi esse jogo ousado, com críticas pela falta de resultado, mas ele está lá por causa desse jogo. Eu vejo ele ainda um pouco cauteloso. Eu não gosto de ficar preso a conquistas, porque eu olho o processo, mas uma conquista para o Diniz eu acho que vai fazer ele dar um boom na carreira dele. Porque vão associar o resultado ao trabalho e ele vai ter mais tranquilidade para implementar ainda mais a essência de jogo dele, as ideias, os princípios do jogo dele que são fenomenais. A gente vê ele tirando um zagueiro e botando um atacante, achando que é uma substituição de loucura. Não é. Dentro ele tem a leitura. O zagueiro perdeu a função. Eu não preciso mais daquele zagueiro, ele não está participando do jogo. Eu boto um atacante e o cara que vai construir é um meia de qualidade que vai poder produzir muito mais. É tudo atrás de uma ideia. Então, assim, é isso que a gente espera de outros treinadores. Ele leva um nível de intensidade, cada um na sua. O Jesus tem um estilo, o Cudê tem outro, o Fernando Diniz tem outro, mas são 3 equipes intensas, porque tem uma ideia muito clara de jogo por trás. E o processo de convencimento, a gente não para pensar, mas várias discussões do nosso dia a dia desapareceram. Por exemplo, o Daniel Alves só serve para jogar na lateral direita.
Sim, Lembra que a gente discutia ainda há pouco isso aqui efusivamente? Tem que até dar mão à achava que não. palmatória, porque eu também achava... E com o tempo, não. eu também não. Eu tenho. Eu peço desculpas. Se buscar aí atrás, eu achava que no São Paulo ele ia ser muito mais efetivo por dentro do que pela lateral. O Daniel também Alves, achei isso. O Daniel Alves hoje é o melhor jogador do Campeonato Paulista. Que parou. Então, se acabar o Campeonato Paulista, esse ano ele foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Você lembra que o Alexandre Pato falava que não queria ser centroavante? Pois é. Que não queria jogar por dentro, que não queria ser... São processos que o treinador vai conduzindo no dia a dia, daqui a pouco a gente acha naturais. É assim mesmo. Volante, o marcador, começar o jogo com o Tietê e com o Daniel Alves. A gente não discute mais isso, mas ainda há pouco parecia um absurdo. Você não tem um volante marcador no meio-campo e o time do São Paulo Nós não bombardeamos o calendário, mas a gente usa o calendário para criar teses definitivas em fevereiro, em janeiro, em fevereiro. Sim, você perfeito. cria teses, como essas aí do Fernando Diniz, como a do Cudê. Como estão querendo acabar com o Thiago Nunes no Corinthians. É um absurdo não classificar? Exatamente. É um absurdo. Claro que é, com toda a grandeza do Corinthians, mas com todas as dificuldades da mudança de modelo, poderia classificar na imposição, no time, poderia. Só que isso não é motivo para você cortar no meio um processo. Gente, só pelo tem amor de uma Deus. coisa, Pedrinho. Mas a gente associa, cara, tempo de trabalho a 2 meses, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que parar com isso. A gente tem paciência para um tipo de trabalho na Europa e não tem paciência para os trabalhos aqui. Os treinadores precisam, no mínimo, de uma temporada inteira. Senão, eu falei isso algumas vezes. Dos 4 grandes, só um pode ser campeão estadual, então os outros 3 têm que mandar o treinador embora. Não, gente, para de se prender no resultado. Não está jogando bem, não está jogando bem. Poderia estar jogando melhor, poderia estar jogando melhor. É mudança de modelo? Precisa de tempo? Precisa, mas esse tempo é pequeno. Então você acha que o Dudamel não deveria ter sido mandado embora? Teve convicção na contratação? O Abel não devia ter sido mandado embora. Teve convicção na contratação do Abel? Era aquilo? No Thiago Nunes teve convicção. É isso que eu estou falando. Quando você tem convicção do que você quer... Era um projeto. Eu acredito nesse trabalho. Aí dá 2 meses eu não quero mais. O Abel, com todo respeito, sempre é o profissional, para depois não virem falar besteira no WhatsApp. Abel é um grande treinador, tem toda a história, respeito demais, é um cara super vencedor, não vive um bom momento. Só acho que não houve convicção na contratação do Abel. Não houve convicção na contratação do Dudamel. Eles não sabiam se era aquilo que eles queriam. Foi uma boa aposta, mas não houve convicção. Não houve convicção. O Thiago Nunes era um projeto. É isso que a gente quer. Então, são situações que a gente tem que avaliar de forma diferente.